Vou ensinar a vocês aqui. Vou ensinar a vocês aqui a diferença entre o to, a palavra que se pronuncia no português, né? To, né? Mas no to, essa palavra aqui, ó, to, mas no inglês se pronuncia to. Vou ensinar a vocês alguma coisa aqui, começando. A palavra for, né? For, essa palavra aqui. Essa palavra aqui. Ela significa por, pelo e para. Pelo no sentido de um exemplo. Ele, isso, ele fez isso pelo gato. É um exemplo aqui. Ele fez isso pelo gato. E por vocês já sabem, né? Outro exemplo, ele fez isso por ele. Ele fez isso por ele. Agora para. Ele fez isso para. Opa. Ele fez isso para ele. Agora vou ensinar. Isso é o que significa aí a palavra for. Agora a palavra to. A palavra to sozinha significa para e a. O to ele é usado mais para indicação. Um exemplo. I'm gonna to another state. Eu vou para. O que significa a tradução é eu vou para. Ah, não precisa escrever, não vou falar. Eu vou para outro estado. Significa essa palavra. Entendeu? O to também outro exemplo aqui. Deixa eu dar outro exemplo pra vocês aqui entenderem. Por exemplo, aqui nesse vídeo que eu tô gravando aqui, e vocês verem aí. Eu vou à praia. Opa! Eu vou à praia. Então vocês podem usar I'm gonna to beach. I'm gonna to beach. Ou vocês podem usar também o verbo do futuro, né? O going. O going, né? Going. Peraí. Significa voo, né? Vocês podem, mais a abreviação do M. Essa palavra aqui, em uns casos, ela pode significar eu vou ou eu estou indo à praia, no caso, né? Que a tradução mais correta desse daqui é eu estou indo à praia. Agora outra palavra aqui. I will to beach. I will to beach. Eu vou à praia. Também I will também significa vou no verbo futuro. Tudo bem. Outro exemplo com a palavra to. I will send. Opa. I will send it to him. Eu vou enviar isso para ele. Que o enviar para ele. A palavra ó, enviar, ó, a tradução disso aqui é I will send it to him. Eu vou enviar isso para ele. Vocês estão vendo assim? Eu vou enviar isso a ele. Eu vou enviar isso para ele. Vocês veem que a palavra to ela tá indicando, entendeu? É para quem que ela tá indicando? Ele, né? Ou seja, tá indicando uma pessoa. Entendeu? O to, em alguns casos, ele também serve para como verbo auxiliar na seguinte maneira. Olha só. Peraí, ó. I have to do it. Nesse caso, ele é um verbo auxiliar. Nesse caso, ele tá significando a palavra que. Olha só o que significa essa palavra. Eu tenho
que fazer isso. I have. Ó, vou marcar, ver se eu consigo marcar a palavra aqui. Desculpa, tá, pessoal, meu celular não tá muito bom, não. I have significa ter, né? E tem o I aqui do lado aqui, né? O I, né? O que significa I, né? Eu, que significa eu. I have, né? Eu tenho. Aí aqui tá a palavra to e o it, né? O to aqui, ele tá significando e o do, né? Ele significa fazer, nesse caso, ele não tá sendo usado como verbo auxiliar, né? Pra perguntas, né? E o it significa isso, eu tenho que fazer isso. Nos casos de verbo auxiliar, o to, ele significa... Quando ele é usado como auxiliar, ele já não significa tanto... Ele pode até ser indicação também, né? Mas no caso, ele é usado como palavra... Ele significa que. Nos casos, assim, que ele é usado como verbo auxiliar. Em outras frases que você falar, você pode... E você vê que precisa usar o to, você pode usar isso. Ou você pode falar assim, ó. Se você quiser, I have... that do it. Eu tenho que fazer isso. Mas I have to do it é uma boa. Outro exemplo aqui. Tudo bem. Tá bom, vamos pro to be. Agora, pro be. O be, ele significa ser e estar. Tá bom, gente? Um exemplo. I will be here tomorrow. Essa palavra significa eu. Essa frase significa eu vou estar aqui amanhã. I will significa eu vou. Be here. Be significa estar, nesse caso aí, nessa frase, né? E here significa aqui. A palavra tomorrow, essa última palavra aí, essa aqui, ó. Essa palavra significa amanhã, tá bom? Nesse caso, agora eu vou mudar essa frase é um exemplo que eu deixei pra vocês aí. Agora eu vou ser. Agora eu vou usar essa frase, né? Ou a palavra be no sentido de ser, ok? I will be hero. Aí, pronto. Peraí, hero. Melhor, vou usar outra coisa. Eu vou ser bom. Pronto. Eu vou usar aí. I will be good. Que significa... Good, vocês sabem que significa bom, tá, gente? Eu vou ser bom. Nesse caso aí, eu usei o be como o ser. Tá bom, gente? Vocês podem usar o be pra esse tipo de situação, independente das frases que vocês falarem, entendeu? Um exemplo. Você vai falar a frase eu vou estar na sua casa amanhã. Você vai falar, vamos supor, exemplo, que você fale essa frase pra alguém. Ou você fale a frase eu vou ser uma boa pessoa. É um exemplo, tá, pessoal, que eu tô dando aqui. Então vocês podem falar I will be in your. In significa. A palavra in significa na. Significa em. Entendeu? Significa no. Tá bom, gente? A palavra on. Em alguns casos eu soube que significa ligar, né? Mas nesse caso, assim, que você liga numa frase, aí é outra coisa, entendeu? Aí pode mudar o significado. Aí significa no, na, entendeu? Agora a palavra into, essa palavra aí, into, significa no sentido de dentro, entendeu? Isso também, isso aqui, qual a diferença, né, entre in e into, né? Qual é a diferença? I will be in, eu vou estar na, ok. In your significa sua, né, nesse caso aí. Home,
melhor, house, né? Porque home significa lar, né? House, né? Significa casa. I will be in your home tomorrow. Né? Eu vou estar em sua casa amanhã. Eu vou estar na sua casa amanhã. Agora eu vou pular aqui. Eu vou ser uma boa pessoa. Agora aí. I will be a good person. Person significa... Person pode ser... Person, pessoa. Ou vocês podem usar people também. People, ó. People, a palavra people, essa palavra se pronuncia people. Também é pessoa. Agora, se vocês quiserem usar assim... Outro exemplo aqui que eu vou dar pra vocês aqui. O pessoal vai estar na festa amanhã. Ou hoje. Amanhã. Melhor, vou botar amanhã. The personal. Aí já é assim, ó. Pessoal já é personal. Personal. Peraí. The personal will be on. Vocês podem usar on ou vocês podem usar in, tá, gente? The personal will be on party. Ai, tomara que eu ainda lembre como se escreve. Tomara que esteja certo. Já falei, eu tenho que revisar essa palavra pra poder... Que tem palavra que eu já não olho faz tempo, entendeu? Eu sei pronunciar, mas não olho. Então, é palavra que eu posso ter esquecido como é que se escreve. Essa palavra se escreve assim. Ou assim. Ou assim. Depois eu reviso e deixo no vídeo pra... Depois eu olho de novo essa palavra bem. Boto pra vocês na descrição pra vocês verem a palavra certa. Mas eu vou botar uma dessas palavras assim. I will be on party. The personal will be on party tomorrow. O pessoal vai estar na festa amanhã. Próximo agora o verbo to be. O verbo junto. To be. Para ser. Ó. To be. Para ser. Epa. Para estar. Tô dando esse significado pra vocês. Que significa to be, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês. Um exemplo, eu vou fazer com uma pergunta em que o do, ó, em alguns casos, pessoal, o do ele significa o verbo fazer, entendeu? Mas em alguns casos ele é um verbo auxiliar de pergunta. Um exemplo aqui. Do you speak English? Você fala inglês? Aqui, ó. Do you want? Agora, agora aí, eu vou botar um exemplo pra vocês aqui com o verbo to be. Do you want to be? Ter. A palavra ter significa lá. Em alguns casos, a palavra ter significa aqui. Mas deixa eu supor um exemplo aqui pra vocês, ó. Depois eu dou um exemplo, ó. Do you want to be? Ter já é um exemplo usando o verbo to be aí, ó. Você gostaria de estar. O verbo to be nesse caso, o to, ele tá sendo usado como uma palavra de indicação. Você quer estar, você quer estar. Eu poderia só colocar do you want to be ter, mas o correto, nesse caso, é o do you want to be ter. Então, você quer estar lá. É o que significa você quer estar lá. O to, nos casos assim, ele é usado como verbo de indicação. Agora eu vou usar, por exemplo, com a palavra ter. Ter significa lá. Mas alguns casos a palavra ter significa aqui. Um exemplo que a palavra there significa aqui. I will. Melhor, peraí. Deixa eu pensar aqui. Você está no quintal, por exemplo. Peraí. Você vai estar. Peraí, melhor. Deixa eu dar um exemplo melhor pra vocês aqui em que a palavra ter significa aqui. Aqui, ó. Ele está aqui.
Só que, tipo assim, ele está aqui em que sentido? Ele está aqui no sentido de, por exemplo, você tá na cozinha. O ter, ele é a palavra aqui, porém ele é um aqui. Em alguns casos que ele significa aqui, ele significa um aqui assim, de distância. Por exemplo, você tá na cozinha e a pessoa está em outra parte da casa numa festa. É um exemplo que eu tô dando pra vocês, entendeu? Ele está aqui. He is there. Ou você pode dizer assim, ó. He is there on house. He is there on house. Porque significa ele está aqui na casa. Ou seja, você tá numa parte da casa e ele tá na outra parte da casa, só que uma distância. E você, entendeu? Isso aí é um exemplo que eu tô dando pra vocês, entendeu? Ou seja, o ter, a palavra ter, em casos em que ela significa aqui, a palavra aqui, é em casos em que você usa como distância. Já a palavra here, que significa aqui, você usa nesse sentido, olha. Ele está aqui no sentido de que que a pessoa tá com você, entendeu? Isso aí é um exemplo que eu tô dando pra vocês, entendeu? No sentido que a pessoa tá com você, porém a pessoa tá perto de você, a pessoa não tá distante, ou a pessoa não tá do outro lado da casa, entendeu? Ó, um exemplo aqui. Aqui, ó, do you want to be great? Ou melhor, deixa eu mudar isso aqui. Would, a palavra would significa ia, tá, pessoal? É isso aí. Would you like to be great? Você gostaria de ser ótimo? É o que tá escrito aí. Você. O que acontece? Nesse caso aqui, o would mais o like significa. O like significa gostar, entendeu? Would mais like significa gostaria, entendeu? O would sozinho, ele significa ia, tá bom? Então, você gostaria. Isso aí, quando o would, pessoal, ele tá antes do sujeito, nesse caso aí, o would ele tá antes do you, né? You significa você. Ele é uma pergunta, tá bom? Então, no caso, você gostaria de ser ótimo? Ou você gostaria de estar ótimo, né? Você pode usar nesses dois sentidos, ou melhor, pode ser, dependendo do que for. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você vai falar com deixa, eu vou pular essa parte. Você gostaria de ser ótimo? Nesse caso, o to, ele tá sendo usado como verbo auxiliar. Ó, ele tá sendo usado como de, nesse caso, né? Você gostaria de ser ótimo? O verbo to, ele é usado como não sei quantas coisas, né? Como auxiliar. Outro exemplo aqui. Agora eu vou botar a palavra would em um caso que ele vai depois do sujeito, porém ela não... Quando vai depois do sujeito assim, então não é uma pergunta mais, tá, gente? You would... Ó, um exemplo aqui. I know. Eu sei. É o que significa aí. Essa palavra. I know. You would like. Ó, eu sei que você gostaria, tá na afirmativa, tá, gente? Não tá na interrogativa, não. I know you would like to be there. Eu sei. Não, peraí. Eu, que significa eu sei que você. Nesse caso aqui, pessoal. Peraí, deixa eu completar primeiro. Eu sei que você gostaria de estar lá. Nesse caso aqui, vocês viram que a palavra que, ela não aparece uma palavra inglesa aqui que vai como ter, entendeu? Que vai como que. É porque existe casos no inglês que você não precisa usar uma palavra que possa usar como ter, entendeu? Como to. Não são em todos os casos, só em alguns. Ou that, entendeu? Ó, se vocês quiserem, vocês podem falar assim. Ou vocês podem botar a palavra that. I know you that would like to be there. Eu sei que você gostaria de estar lá, mas o correto em alguns casos é I know you would like to be there.
Eu sei que você gostaria de estar lá. O inglês, ele tem essa facilidade nesse sentido. Você não precisa colocar, acrescentar uma palavra a mais pra falar a palavra que, tá bom? Algumas você precisa, outras você não precisa. Olha outro exemplo aqui. É uma pergunta, ó. O would tá antes do you, então é uma interrogativa. Você gostaria de beber... Peraí, would you like to drink? Tá certo. Você gostaria de beber um café? Would you like to drink a coffee? Você gostaria de beber um café? Olha só. Ó, would you like, você gostaria, to drink, de beber. Beber, drink, esse aqui, pessoal, significa beber, tá? A coffee, ó, coffee, essa palavra aqui, significa café, coffee, pronuncia assim. E a palavra a, quando para numa frase dessa, significa isso, olha, pessoal. Significa um, só que não é um de quantidade, assim, de... deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui. Ah, eu gostaria de beber um café. Não tô falando de numeração não, tá, pessoal? Deixa eu dar um exemplo. Um nesse sentido de A e o no sentido de one, pra vocês entenderem. One é número, né? Tá bebendo, tá falando de quantidade. Mas em alguns casos em que você não, em que você tem aqueles casos que você fala a palavra só que não no sentido de quantidade, entendeu? Mas em outro sentido. Não em sentido de quantidade, tipo 2, 3, não, mas em outro sentido, então. Essa palavra aí, nesses casos, é isso, entendeu? Falei isso pra vocês entenderem a diferença, ó. Existe uma outra palavra que significa an, que significa uma, entendeu? Ah, uma camisa. Não, mas aqui, camisa é outra história, né? Poderia ser quantidade, né? Mas vocês podem falar ou uma no sentido e outro sentido. Depende. O en e o a, eles têm os significados nesse i, entendeu? Cuidado para vocês não pronunciarem. I would like. I would like a coffee. Eu gostaria de um café. Cuidado pra vocês não pronunciarem I would like a coffee. Porque o A... Bem, claro que vocês podem pronunciar assim se quiserem, tá? Porque o A, ele tem um som de A no inglês. Mas em alguns casos ele é pronunciado só A. Entendeu? Depende do sotaque do país, entendeu? Cada país que fala inglês tem um sotaque diferente. Então é só isso, pessoal. Eu gravei aqui um tempo aqui de vídeo aqui. Espero que tenham gostado da aula aqui. Por vídeo aqui. E se inscrevam, deixa o seu like. E fui.